Bom, o nosso último assunto são as malas diplomáticas. O que são as malas diplomáticas? Olha, dentro da embaixada há um universo de bens a ser consumidos, né? Alimentos, papéis, uma série de coisas que pode vir do outro país para cá. Formulários, equipamentos, tudo isso vem do outro país para cá. Como eu disse, infelizmente nós não tivemos essa oportunidade, mas se você vai dentro da embaixada, você vai ver que até o material que foi construído a embaixada, geralmente são objetos, são materiais que vêm do país de onde eles estão, para representar, né, aquela cultura. Lá na embaixada da China mesmo tem um tapete que não é uma coisa escandalosa o tamanho do tapete, né? Então, todos esses objetos vêm para a embaixada. Então a embaixada geralmente não compra grande parte das coisas que consome dentro da embaixada aqui no Brasil, né? Notoriamente porque lá dentro é um universo estrangeiro. Então a comida é diferente, tudo é diferente. Vou dar só um exemplo para você. Depois do 11 de setembro, nem a água que é consumida dentro da embaixada dos Estados Unidos é do país de origem, do país onde a embaixada se encontra. A água de beber, né, a água de consumir, essa água vem dos Estados Unidos. Medo de antrax, medo de terrorista colocar antrax na água. Agora, a água de uso comum, é claro que é daqui do Brasil, né? Mas a de beber não, né? Não sei se ainda está assim, né? Já se passaram muitos anos, talvez até já se liberaram disso. Mas o fato é que as malas diplomáticas são invioláveis. A Polícia Federal não pode abrir as malas diplomáticas. Porque é obviamente que os objetos que estão lá dentro são objetos sigilosos, quer dizer, a Polícia Federal não pode abrir. Mas olha o que aconteceu lá em Brasília esses tempos atrás. Chegou uma denúncia lá no Ministério da Justiça que havia uma embaixada de um país africano que estava comercializando ilegalmente uísque e objetos importados. Olha, esses objetos entram dentro dos containers, pode ser container, pode ser caixa, se vier pelo aeroporto geralmente são caixas, né? Se vem de navio é container. A fiscalização não pode abrir o container, né, para ver o que tem dentro. Então o que chegava? Chegava um número muito grande de produtos tipo bebida, whisky, perfumes, cigarros importados, essa coisa toda importada. Chegava um número muito grande, né? E a denúncia chegou no Ministério da Justiça. Mas o que fazer o ministro da Justiça se ele não pode mandar a Polícia Federal abrir as caixas, né? Abrir as malas diplomáticas, né? Não é necessariamente uma mala, né, gente? É uma caixa, é um container, né? Então, o que o ministro da Justiça fez? O ministro da Justiça recorreu ao ministro das Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores, por sua vez, sem falar com o embaixador daquele país, sem falar com nenhuma autoridade diplomática do país, reportou o problema ao ministro das Relações Exteriores do país de origem deles. E o ministro das Relações Exteriores daquele país autorizou que a mala diplomática fosse aberta. Quando a mala diplomática chegou, estava lá os bonitinhos da embaixada para buscar, né, a malinha diplomática recheadinha de muamba. Quando a Polícia Federal encostou, e eles disseram: olha, vocês não podem abrir não, é mala diplomática, né? Vocês não têm autorização para abrir, está na Convenção de Viena. Aí a polícia pegou ali e mostrou para eles: olha, está aqui, ó, autorização do seu ministro das Relações Exteriores. Abriu e não deu outra. A quantidade de coisa que tinha dentro da caixa, né, dentro dessa mala diplomática, era muito maior do que o que se consumia dentro da embaixada, né? Produto apreendido, devolvido para o seu país de origem ou foi destruído, não sei. O fato é que a embaixada convocou aquelas pessoas envolvidas de volta ao seu país para responder um PAD, né, um processo administrativo disciplinar. Né? Não se sabe necessariamente o que aconteceu, né? Porque fica sob a jurisdição do outro país, não é da nossa conta. Né? Mas o fato é que nesse caso pôde-se abrir a mala diplomática
mas isso é incomum, tá? Por regra, nem o Estado pleiteia isso e nem o outro autoriza, né? Aliás, é muito comum, inclusive nas evacuações, que eu vou falar sobre isso na próxima apostila, apostila 8, nos casos de evacuação, de saída, né, de quando se encerra as relações diplomáticas, é muito comum botar fogo, né, nos objetos. Aliás, vocês viram isso. Naquele filme, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, eles estavam colocando fogo em um monte de coisa lá dentro da embaixada, né? Porque receavam que a qualquer momento eles tivessem que sair de dentro da embaixada, então eles começaram a botar fogo nos papéis que estavam lá dentro. Então, o lugar também é inviolável, assim como os equipamentos e tudo que está lá dentro. Inclusive, não pode nem sofrer penhora. Pronto, eu vou fechar com isso. Existe muito problema trabalhista com as embaixadas. Por quê? Porque as embaixadas contratam brasileiros para trabalhar lá, não pagam os direitos trabalhistas, o empregado pode mover a ação lá na Justiça do Trabalho, ganha a ação, mas não tem o que executar. Porque o oficial de justiça não pode entrar lá dentro do território da embaixada. E aí tem que recorrer, né, ao Ministério das Relações Exteriores do país de origem para resolver o problema. Teve um país, eu não lembro agora qual país foi, eu acho que foi o Líbano. Tinha 4 funcionários que entraram com a ação na justiça, ganharam e não conseguiam receber. Né? Foi preciso do ministro das Relações Exteriores brasileiro entrar no meio, né, para tentar resolver o problema com o ministro das Relações Exteriores do Líbano. Né? Não é um bom presságio, né, gente? Não fica muito bonito para o Estado, né? Deixar uma dívida trabalhista por onde passa. Né? Mas acontece, e muito, viu? Não é pouco. Ok.